Vamos começar nossa aula falando sobre a distribuição contínua de cargas, tá? Em que consiste isso, né? Nós sabemos que os objetos, né, que nós trabalhamos na vida real, tá? São grandes, né? São grandes, como já mencionei antes. Por exemplo, uma batata, né, ou algum objeto, né? Em grandes, essas dimensões, o diâmetro grande, em comparação com as distâncias, né, em que se encontram esses objetos, vamos dizer, carregados, né? Ok? Pode ser aqui uma borracha, né? Aqui pode ser algum outro objeto, né? Outra borracha ou um pedaço de vidro. Então, quando a gente esfrega, né, elas ficam carregadas e aí depois a gente tenta, né, medir a interação delas, né, a força de Coulomb. E então a gente sempre considera, né, a distância, né, entre os centros, ok? E a gente faz essa medida, essa distância, e para poder calcular a força, né, a força de Coulomb, por exemplo, sobre esse objeto, a gente usaria, né, a, a fórmula de Coulomb, que seria isso, né? Onde Q1 e Q2 seriam as cargas. Imagina, esse aqui seria a carga de Q1 e aqui seria Q2, ok? Mas eu mencionei que essa fórmula não é de todo verdade quando os objetos são grandes, quando o diâmetro desses objetos já é comparável ou maior a essa distância, né, que separa os objetos, tá? Esse aqui acaba não funcionando. Então é preciso reformular ou encontrar nova fórmula para a força de Coulomb, tá? Que seja válida para essa situação em que os diâmetros dos objetos, né, sejam grandes ou comparáveis com essa distância, tá? Porque com certeza, né, quando você faz isso, esse análise, você vai ver que o raio, né, ou a forma do objeto deve influenciar na fórmula. É muito diferente, por exemplo, você trabalhar com um objeto alongado aqui, né, pode ser tipo a forma de uma batata, ou trabalhar com um objeto de forma esférica, né? E então as formas devem influenciar, tá? Então de isso trata essa aula de hoje, tá? De tentar determinar a fórmula de Coulomb devido a objetos já reais, né? Macroscópicos, né? Já não vai ser pontual as cargas, tá? Até a aula passada a gente tratou esse objeto como algo pontual, simplesmente bem pequenininho, onde as dimensões não eram importantes, não eram consideradas na formulação da lei de Coulomb, tá? Ok, então vamos lá. Então, né, vamos já desenhar um objeto qualquer, né, que tem esse formato, ok? E vamos associar esse objeto, vamos dizer que esse objeto tem carga Q, né, tem carga Q, e mas sabemos que esse objeto tem carga total Q, com certeza, porém pode ser que existam lugares onde a carga esteja mais denso e outros lugares onde a carga esteja mais raro, né? Mais escasso, tá? Então a gente esfregou simplesmente essa parte, vamos dizer, né, com um pano, e essa parte ficou fortemente carregada, mas a outra parte ficou menos carregada, tá? Então existe, né, vamos dizer, uma nova função que vai me permitir dizer em que região a carga é mais concentrada, né? Ok? Mais povoada, né? Ok? E isso é válido no seguinte sentido, né? Olha, nós sabemos que um objeto real, né, está conformado de quê? De átomos ou moléculas, né? Então, nós temos, por exemplo, o núcleo, nós falamos, né, nas primeiras aulas, né, de um átomo,
que tem carga positiva, né? Tá? No núcleo se encontra o próton, que tem carga positiva, e o nêutron, que tem carga nula, né? Resultando em uma carga total do átomo positiva. E circulando esse núcleo está o elétron, né? Está o elétron. Então, elas são, aqui seria, né? Então, uma carga negativa, né? Do elétron. Então, está circulando. E assim, né? Nós temos muitos átomos que estão formando esse objeto, né? Aqui também seria outro átomo, né? Idêntico. Nós sabemos que esses objetos, né? Ou esses átomos que eu desenhei aqui, vamos dizer que estão afastados, né? Uma certa distância, né? Seria uma distância microscópica, né? Podemos chamar de R, né? Uma distância bem pequenininha, tá? Ok? Nós sabemos que essa distância é muito pequena que o diâmetro do objeto, né? Esse diâmetro, né? Essa extensão do objeto, tá? É muito pequena, tá? Esse, por exemplo, poderia ser a 10 a menos 13, né? Metros, né? De distância, de separação. E esse aqui geralmente é em centímetros, né? Tá? Que seria praticamente 10 a menos 2. Então é muita diferença, né? Esse R muito, imensamente pequeno que esse D. Então, nessa situação, a gente pode dizer que o objeto está formado de átomos, mas que esses átomos, né, estão bem próximos um do outro, que praticamente consideramos como se fosse algo contínuo, né? E se a gente pegar um pequeno amostra, né, desse objeto, então dentro dela, como elas estão bem um lado do outro, que eu vou encontrar ainda um número muito grande de átomos, tá? Um número, né, muito grande de átomos. Então, se tem um número muito grande de átomos, significa que também que quando esfregar para poder carregar o objeto, significa que aqui também dentro desse elemento que eu escolhi, né, dessa amostra que eu escolhi, também haverá um número considerável, né, de carga, né? Se for retirado, né, o elétrons, né, seria o número de elétrons, né? Então ficaria com carga positiva, né, se retirado o elétron, né, então seria mais. Mas pode ser que a gente adicione elétron a esse objeto, então nesse caso seria menos, né? E esse seria o número, né, que fica só nessa parte, né? Só dessa parte que foi retirado, né, um N, mas esse N é grande ainda, né? N, ainda de que a gente pegue uma porção pequena, tá? Esse N é grande ainda. Por quê? Porque nós consideramos que a distância entre os átomos é muito pequeno, que estão bem perto, então qualquer porção que a gente pegar, sempre vamos encontrar um número grande de átomos, tá? Então, essa seria a justificativa para dizer que por que nós precisamos definir uma função contínua, né? Ok, então, vamos dizer, eu quero definir uma função aqui, associado a essa porção justamente, aqui, né? Uma função. Justamente essa função vai me dizer a densidade de carga nessa amostra, tá? Nessa amostra, nesse ponto, vamos dizer, né? No centro desse cubo, tá? Então, nesse caso, né, vou chamar a essa nova função de densidade de carga. Densidade de carga, tá? E quando o objeto tem volume, então essa função recebe de densidade de carga volumétrica,
tá? E nós vamos a simbolizar com a letra grega Rho, tá? E, ok, então, e como a gente pode determinar a densidade, né, de carga aí? Como podemos medir quão denso, né, está a carga dentro dessa amostra? Medindo a carga, a quantidade de carga dentro desse volume, vamos dizer que seria ΔQ, dividido pelo volume, tá certo? Então aqui eu vou poder saber, quando fizer essa conta, as unidades, né, vai dar em quê? Em Coulomb, né? E por volume, pode ser metro cúbico, né? Tá? Por volume. Então o que eu tenho é o seguinte, uma medida, né? Se eu pegar uma porção de metro cúbico, quanto de carga eu vou ter, né? Claro, metro cúbico é exagerado em número grande, então talvez a gente vai trabalhar com quem? Podíamos trabalhar, né, milímetros cúbicos, né? Ok? E aqui, em vez de ser coulomb, podia ser, a gente pode trabalhar com microcoulomb. Por exemplo, cada milímetro quadrado, quanto microcoulombs tem, né? Então, seria uma medida, isso nos daria justamente essa informação de densidade de carga, né? Quando esse número for maior, é dizer, encontro vamos dizer, um número grande de coulomb por metro cúbico, significa que o objeto é mais denso, né, tá? Essa parte está povoada de muita carga. Mas se aqui dá um valor pequeno, significa que essa região, nesse ponto, existe pouca carga, né? É raro a carga, né, nessa porção, tá? E essa função, na verdade, aqui, Rho, poderia ir variando, como eu falei, né? Podia ser que na parte que eu esfreguei mais, né, essa função seja maior, né, seja bem grande. Mas pode ser que na região onde eu não esfreguei tanto, essa função seja pequena, tá? Então, essa que está aqui, essa função, pode depender, então, dos pontos onde calculo, tá? Então, no final, é uma função que vai depender do vetor posição, né, dos pontos desse o objeto, tá? Ok? Então, em geral, Rho será assim, né? Uma função das coordenadas. Então, imagina que esse ponto, eu quero calcular o Rho nesse ponto aqui. Então, esse ponto tem suas coordenadas, nesse caso tridimensional, né? Vamos dizer que esse objeto é tridimensional, né? Então, aqui, olha, esse ponto tem essas coordenadas, né? Claro, em relação a um determinado sistema, né, de coordenadas, né? Aqui seria x, aqui seria z e aqui seria y, né? Então, em relação a esse sistema de coordenadas, esse ponto, né, em especial, tem essas coordenadas. Então, o Rho, tá, vai depender desses valores, dessas coordenadas, tá? Então, eu escrevo dessa forma, tá? Então, em geral, o Rho, né, a densidade de carga volumétrica, será uma função de 3 variáveis, né? Ok? Então é isso. Agora, uma definição mais precisa do Rho nessa situação, quando, né, a densidade, né, vai variando de ponto em ponto, tá? Então, seria isso, né? Seria o limite, né? Como eu quero que essa amostra seja bastante pequena também, né? Pontual, para que justamente esse Rho que eu vou determinar aqui, desse quociente, simplesmente me dê o Rho num ponto, né? Em um ponto. Então, como transformo essa amostra a um ponto, o que tem a aparência de ser ponto? Seria fazendo o limite, que se o volume dessa amostra tende a zero. Ok? E nessa situação eu calculo essa razão, né? Essa divisão. Tá? E ao fazer isso, você já sabe que isso aqui, o que representa, isso aí representa a derivada da carga em relação ao volume, né? Ok? Então representa isso, o Rho seria isso, tá? Então nós temos uma fórmula interessante que seria o seguinte, né? Rho
Então será que a gente também pode chamar diferencial de Q, se uma carga bem infinitesimal, dividido pelo volume que ocupa essa carga infinitesimal, que também será um volume muito pequeno, tá? Então, nós definimos isso em geral, tá? Então, essa é uma fórmula que a gente vai precisar usar sempre. Então, na hora que quiser, por exemplo, na hora que quiser a diferencial de carga, simplesmente o que vai acontecer, essa diferencial de V vai passar a multiplicar, né? Então, nós temos essa regra prática. Tá ok? Então, e essa fórmula vem de onde? Da definição da densidade de carga volumétrica, tá? Essa aqui é a definição, tá? Então, a densidade de carga volumétrica é uma função, tá? Que depende do ponto onde nós estamos querendo calcular, tá? Um ponto do ponto dentro do objeto. Com certeza, né? Se você pegar um ponto fora, né, do objeto, onde, né, que seria já o ar, né? Que geralmente, nesse caso, o ρ será zero, né? Porque aqui fora, né, não existe carga, né? Existem cargas, porém, né, uma carga positiva e uma carga negativa acabam se anulando, né? Tem átomos neutros, né? O ar está formado de átomos neutros, tá? Então aí poderia ser zero, né? Ok? Fora, né? Mas dentro do objeto, se a gente esfregar, então já não vai ser zero, né? Vai ser diferente de zero. E, como falei, pode depender da posição onde você esteja querendo calcular, né? Ok? Nas regiões mais esfregadas, com certeza haverá mais, né, um ρ maior. Ok? O ρ também pode ser negativo ou positivo, tá, pessoal? Esse aqui pode ser positivo ou negativo, dependendo, né, do sinal da carga. Tá? Se esse carga for delta Q for positivo, é ρ positivo. Se for negativo, também ρ negativo, tá? Agora o volume, sim, sempre será positivo, né? Tá? Continuando, né? Vamos imaginar que agora a gente tem o objeto muito achatado, né? Tipo um CD, tá? Uma lâmina, né? Ou uma película, né? De algum objeto, tá? É decir, que só tem seria um objeto bidimensional, né? 2D, tá? Então, aqui nessa situação, né? Que ela é bem achatada, é preciso redefinir a densidade de carga, né? Por quê? Porque quando o objeto é bem achatado, né? Tipo uma folha de papel, né? Ok? Ou um CD, como falei, a gente tem dificuldade para calcular volume, né? E nós sabemos que para determinar ρ, a gente precisaria, tá, da carga, medir a carga de alguma porção, né? Uma porção. E depois a gente precisa dividir pelo volume, tá? Isso que a gente precisaria fazer dessa região, dessa porção. Mas se for uma lâmina bem fina, ou se for né, uma folha do papel, determinar o volume fica difícil, né? Tá? É mais fácil você determinar a área, né? Então, nesse caso, você precisa definir uma, né, nova função que não funcione com volume, senão que funcione com área, tá certo? E essa nova função, né, o similar, né, o equivalente ao ρ, a gente vai chamar de sigma, né? Vai denotar com esse símbolo. E esse sigma vai receber o nome de, vamos chamar, de densidade também, densidade de carga, tá? Densidade de carga, mas seria densidade de carga por área, seria superficial, não é mais volumétrica. Superficial, ok? Então seria isso, né? A definição que a gente vai fazer uma nova, né, função, tá? Mas que essa função, tá? Nesse caso em particular, tá? Se esse objeto é plano, se não é curvo, tá?
Então, a gente bastaria, né, de definir umas coordenadas, um sistema de coordenadas, né, yx, justamente, ok, onde estaria nesse plano, esse plano cartesiano, e nesse plano cartesiano a gente, vamos dizer que está esse objeto, tá? Então, nesse caso, a gente pode pensar que o sigma, quando esse aqui é bem plano, né? A gente pode pensar que o sigma depende simplesmente de x e y, tá? É decir, depende simplesmente de duas variáveis, né? Tá certo? Então, qualquer ponto terá suas coordenadas, né? Qualquer ponto desse objeto terá suas coordenadas, né? Terá um x e terá um y, tá? Então, a densidade de carga superficial depende disso, né? Por quê? Porque pode ser, como já falei, no caso do objeto tridimensional, que essa parte tenha uma densidade de carga maior, esfreguei mais vezes aqui, e essa parte ficou menos esfregada, né? Ok, pessoal? Seria isso, né? Então, o sigma seria, pego uma porção, né? Para poder entender. Pego uma porção, né? Vamos dizer que essa porção tenha densidade, ou carga, delta Q. E área, delta A, né? Que seria simplesmente, né? Largura pelo comprimento, né? Então, calculamos a área, né? E não precisamos preocupar pela terceira dimensão, porque não queremos volume, queremos simplesmente a área. Então, uma vez feito isso, calculamos essa divisão, né? Claro, mas quando esse sigma, né? Essa densidade varia de um ponto a outro, e nós queremos calcular simplesmente o sigma em um ponto em particular, nós precisamos fazer esse limite, né? Sigma, então, será o limite de delta Q e de delta A, quando delta A tende a zero, né? Então, no final das contas, o sigma acaba se transformando em uma derivada, né? Derivada de Q em relação à área, tá? Ok, então nós temos essa definição de forma geral. E de aqui, novamente, né? Nós podemos, se a gente precisar, isolar a delta carga, que vai ser necessário, tá? Para calcular campo, né? Ou para calcular carga total. Então, será dessa forma, né? Sigma e multiplicado pela diferencial de área. Então, nós podemos usar essa fórmula a partir da definição do sigma, tá? Então, seria isso, né? A densidade superficial ou densidade de carga superficial, né? A unidade, né? Unidade será que, nesse caso, né? A unidade será Coulomb, né? Em geral, no sistema internacional, por metro quadrado, né? E se eu pegar um metro quadrado de algum objeto, quanto carga eu vou encontrar? Claro, né? Mas aqui os objetos também não são tão grandes, metro quadrado é muito, né? Objetos geralmente são pequenos, então também talvez a gente precise trabalhar simplesmente com esses, para que se entenda melhor, né? Microcoulomb também, porque as cargas também não podem ser criadas tão extremadamente grandes, e aqui poderia ser milímetro ao quadrado, assim, né? Então, por cada, vamos dizer, em esse ponto, vamos imaginar que nós queremos encontrar o sigma nesse ponto, tá? Ou aqui, na verdade, né? Que era nosso exemplo, justamente da definição, né? Nós queremos encontrar o sigma aqui, tá certo? E nos diz, olha, o sigma vale 10 microcoulomb, né? Por milímetro quadrado. Então, se a gente pegar um pedacinho maior, não num ponto, senão uma porção que tenha dimensões de milímetros ao quadrado, a gente vai encontrar quanta carga? A gente vai encontrar 10 microcoulomb, tá? Isso que se indica isso, né? Agora, se eu for por aqui, encontro já um sigma maior, por exemplo, podemos encontrar, já seria 20, né? Microcoulomb por milímetro quadrado. Então aqui significa que nessa parte tem o dobro, né? Dobro de cargas que nesse ponto aqui. Aqui só tinha 10, né? Por cada milímetro quadrado. E aqui por cada milímetro quadrado nós podemos encontrar, nessa vizinhança, né? Desse ponto nós podemos encontrar já 20, né?
por cada milímetro quadrado. Ok? Então é isso, né? É um bom indicador, né? Esse sigma, para poder distinguir em que região as cargas estão bem concentradas e em que região não, tá? Então é isso, né? Vocês tentem entender dessa forma, interpretar dessa forma as densidades de carga. Ok, pessoal? Algum comentário? Alguma dúvida aqui? Ok, uma observação aqui. Se pode acontecer que o sigma, que é a densidade de carga superficial, seja constante. Se sigma é constante, significa que qualquer parte desse objeto tá igualmente concentrada de carga, né? Se aqui era 10, aqui se eu pegar vai ser 10 também, 10 aqui também seria 10, né? Em vez de 20, e assim. Então é isso que chamamos densidade de carga superficial, ou que a carga está uniformemente distribuída, né? Carga uniformemente distribuída. Uniformemente distribuída. Ok? Uniformemente distribuída. Se não tem nenhuma região de que preferência, dizer que aí a distribuição de carga é maior, nada disso. Então, nesse caso, podemos calcular o sigma de uma forma mais fácil, em vez de ser de uma forma diferencial, né? Como já sabemos que né, em todo lugar o sigma é igual, a gente o que faz? A gente calcula, né, a carga total, então seria a carga total, eu vou colocar ainda assim, carga total do objeto, e dividimos a área total pela área total do objeto. Tá certo? Então, uma forma bem mais fácil de calcular, né? Ok? Então é isso. E no caso de volume, né, que falei anteriormente, eu não comentei isso, também, né, vale também essa aclaração, tá? Então, se for ρ, que, né, no anterior, no tridimensional, 3D, tá? Então, poderia você calcular a carga total, né? Claro, se o ρ for constante, né, ρ constante, e você vai ter que dividir pelo volume total também, né? Tá? Dado que os objetos tridimensionais têm volume, né? É possível calcular o volume. No caso de objetos bidimensionais, a gente poderia calcular o volume, só que não faz muito sentido. Mais fácil é calcular a área, né? Ok? Então falamos de objetos tridimensionais, falamos de objetos achatados, né? Que seriam bidimensionais. Agora vamos falar de objetos alongados, né? Seria unidimensionais. Por exemplo, um fio, né? Tá certo? Um fio. Então, o objeto unidimensional, né? Um fio, por exemplo, seria, né? Esse daqui. Então, nesse caso, a única coisa que nós temos é o comprimento, né? Não tem como calcular a área desse objeto alongado, né? É difícil, né? Ou não faz sentido calcular a área desse objeto, tá? E também não faz sentido calcular o volume, tá? Mas faz sentido calcular o comprimento, né? Tá? Por isso que a gente quando compra um cabo, né, de energia, né, alguma coisa alongada, a gente compra por metro, né? A gente não compra por volume, a gente não compra por área, nada disso, né? A gente compra por comprimento porque é mais fácil medir o comprimento que o volume ou a área. Ok, então nessa situação, o que eu posso fazer? Também eu posso pegar uma porção pequena, né, para poder definir quem? A densidade de carga. Então, nesse caso, né, a densidade de carga, tá? Densidade de carga, nessa região, nessa vizinhança, né, nessa vizinhança, será, então, agora, densidade de carga linear, a gente vai chamar, né, linear.
e ela vai ser representada por essa letra grega, lambda, né? E será novamente definida como, tá? Delta, a carga que tem essa porção pequena, que eu peguei de um certo comprimento, né? Vamos dizer que o comprimento dele né? Vamos pensar que esse comprimento seja delta L, né? Um pequeno comprimento, dividido, né, então, por esse comprimento, tá? E novamente, como nós queremos calcular em um ponto, não queremos que seja, né? Porque pode ser que, né, a concentração de carga seja maior aqui e aqui menor, e um pouquinho, se você avança já também já varia, né, a densidade, então nós precisamos pegar essa porção tão pequena que dentro dela a densidade de carga seja praticamente constante. Se nós mudamos dentro dessa porção, não muda a densidade, né? Mas isso acontece, né? Sempre, eu tenho certeza que isso vai acontecer se eu fizer o limite, se eu pegar um delta L muito pequeno, tá? Ok? Então, é matematicamente isso, né? E isso significa simplesmente transformar né, essa expressão em uma derivada, né? Novamente, né? Ok? Então é isso, né? Então a definição de lambda seria isso, né? E novamente, se a gente quiser isolar, né, o diferencial de carga, né, esse diferencial de carga, quer saber a carga nessa porção, seria simplesmente lambda, né, que deve ser dado, né, deve ser uma função multiplicado pelo comprimento dessa porção, tá? Ok? E nesse caso, se essa linha, né, for bem reto, né, bem reto, que geralmente vamos trabalhar dessa forma, tá? A maioria dos casos, mas pode ser curvo também. Aí nesse caso já é um pouquinho mais difícil. Então, nesse caso, se for reto, a gente pode simplesmente dizer, olha, então eu posso desenhar um eixo que passe por essa linha, né? Quem seria o eixo X? Eu poderia dizer, né, que justamente qualquer ponto, né, a qualquer porção desse objeto, tá? Desse objeto, estaria sempre sobre o eixo X. Claro, se for curvo, já vai sair, tá? Se for curvo, né, sai e a gente já precisaria de mais coordenadas, já não seria simplesmente X, tá? Mas vamos tratar, para simplificar, que esse objeto esteja ao longo desse eixo. Então, se for assim, o lambda, né, que seria a função densidade, né, uma função contínua bem comportada, né, ao longo de todo esse objeto, seria simplesmente uma função de x, de uma única variável, tá? Mas isso aí se o objeto for reto, né? Tá? Objeto válido, né, para objeto retilíneo. Para um objeto retilíneo. Ok? Então seria isso, né? Se não for retilíneo, aí tem uma curva, ou pode ser em forma assim de arco, aí a gente precisa colocar mais coordenadas. Então, lambda dependerá de outras coordenadas, talvez de y, ou talvez do z, então fica um pouco mais difícil, né, nessa situação. Ok? Então é isso, né? E mesma coisa, se lambda é constante sobre todo objeto, né? Se lambda constante, tá? Então, em vez de usar essa definição em diferencial, como já sei que é constante, e lambda eu poderia definir dessa forma. Lambda seria a carga total do objeto, carga total do objeto dividido pelo comprimento, nesse caso L, né? Então, eu coloco para reforçar que seria L total. Ok? Então, seria isso, né? É dizer, eu poderia usar essa fórmula no seguinte sentido. Para que seria útil? Imagina que dá a densidade, né? Diz o professor, ou no enunciado, né, do livro, diz, olha, a densidade de carga vamos dizer, é 10 microcoulomb por metro. Esse por metro, né? Esse que dá, vamos dizer, o centímetro, vamos dizer melhor.
por centímetro. Então dá essa informação. E ele está pedindo, e um metro desse fio, né? Ou desse objeto, quanta carga vai ter? Então o que você faz, né? Usa, né, carga total. E esse ele vai passar a multiplicar, então vai ficar lambda, que você já conhece, pelo comprimento do objeto, né? Que também deve ser dado. Imagina aqui, né? Poderia ser 1 metro, né? Então você tem 1 metro, multiplicar pelo lambda, que também é isso, e vai dar a carga total, né? Claro, o centímetro terá que transformar metro, né? Para estar nas mesmas unidades, né? E você encontra a carga total do objeto, tá? Então, é isso. Então, nós temos esse exercício aqui. Diz que nós temos um objeto em forma de disco, né? É um objeto bidimensional, né? Nesse caso. E tem a seguinte distribuição de carga, né? É decir, a densidade superficial de carga. Tá? Então, é dado por essa função, tá? Vocês já notaram, né, que nesse caso o sigma, a densidade depende simplesmente de uma variável. Quem seria essa variável? Né? R. E quem seria R? R seria, imagina que a gente quer calcular isso, né? O sigma nesse ponto, imagina aqui. Esse seria o ponto onde nós queremos calcular o sigma. Então, o R será a distância desse ponto ao centro, tá? Em outras palavras, seriam as coordenadas polares desse ponto, tá? Onde nós queremos calcular a densidade, tá? Ok, então, lembra, né, que nós falamos que o sigma em geral podia depender de quem? De x, y. Claro, aqui também depende de x e y. Dependeria, né? Porque esse ponto tem um x e tem um y, tá? Só que, nesse caso especial, depende simplesmente da distância, né, desse ponto ao centro. É dizer, o seguinte, esse sigma vai variar, pelo menos da forma como está aqui, somente se a gente mudar o R. Se nos afastamos um pouco do centro, vai mudar. Se nos aproximar, também vai mudar o sigma. Porém, se a gente andar em um caminho, né? Vamos dizer esse caminho. Se eu andar nesse caminho, onde o R não varia, significa que o sigma tem valor constante. Tá certo? Ok? Então, a esse ponto, vamos dizer, olha, nesse ponto, está a mesma distância que esse inicial, então o sigma continua sendo o mesmo. Tá? Então, existem pontos, né, pontos diferentes, onde o sigma tem o mesmo valor, tá? Seria esse daqui. Tá? Então, existe uma simetria, né? Esses pontos são simétricos à origem, tá? E nesses pontos simétricos, a densidade é constante, tá? Ok. Então, sobre esse círculo, né? Sobre isso, né? Sobre essa circunferência, a densidade seria constante. Ok, vamos também entender isso, né? Diz que se R for menor que Rzão, que seria Rzão seria o raio do disco, tá? Esse aqui seria raio do disco. Raio do disco. Então, se esse R, né? Esse que estou aqui dizendo for menor ou igual, tá? Então, o sigma segue essa lei, tá? Ele será sigma zero, que é uma constante, tá aqui o valor dela, mas por enquanto não use, só no final. Simplesmente deixe de forma simbólica, pelo seno de 2π por R, justamente R seria a distância desse ponto, né, ao centro, e Rzão, que seria o raio do disco, tá? Então, é essa a função que segue nessa situação. E seria para dentro, né? Se R é menor que Rzão, significa que estamos dentro do disco. Agora, se esse Rzinho for maior que Rzão, então, diz a densidade de carga é zero. É decir,
Isso significa fora do disco, né? Essa desigualdade está dizendo a região fora do disco. Então, fora do disco deve estar simplesmente o ar no ambiente então aí a densidade deve ser zero, tá? Não tem carga fora, né? Então seria isso, né? A situação. Primeiro, determine a carga do objeto, né? Está pedindo a carga total, então, do objeto, né? Ok? Então, como podemos fazer? Se fosse simplesmente, né, o sigma fosse constante, então multiplicaríamos simplesmente pela área total. Mas você lembra, né? Seria, né, sigmas. O carga total seria o sigma pela área total. Mas nesse caso, o sigma você viu que varia, tem uma função, seno. Tá? Se algum momento será grande, um momento será pequeno, seguindo essa lei. Então não pode usar essa daqui, tá? Não vale. Então tem que usar aquela outra, né? Qual era? Quero saber, determinar. Existia essa, para quando o sigma era variável, existia essa fórmula. Diferencial de carga era o sigma versus diferencial de área. Era isso, né? Ok? Então, mas isso aí serve para uma porção pequena. Então, a gente vai ter que procurar uma porção pequena, ok? Onde a gente consiga aplicar essa fórmula aqui, tá? Lembrando que dentro dessa porção pequena, o sigma deve ser constante, tá? Deve ser constante para que funcione, tá? Dessa porção pequenininha que a gente escolher. Ok. Por experiência, né? Depois vocês vão entender por quê. Essa porção, nessa situação escolhida, será justamente vamos dizer, um aro, né? Um aro. Essa aqui, você sabe que sobre essa circunferência, o sigma é constante. Constante. Então, se cumpre isso, né? Constante. Ok. Mas esse aqui seria, se fosse simplesmente uma circunferência, você não teria área, teria comprimento, mas eu quero uma porção que tenha área. Então, o que eu faço? Eu pego um pouquinho mais grossa, né? Essa. Tá? Então, eu vou pegar, em vez de ser simplesmente uma circunferência, eu vou pegar um aro, né? Um anel. Tá? Tá certo? Então, seria a porção que, quando eu vou aplicar essa fórmula, seria essa daqui. Tá? Então, onde a largura, né, desse anel, que seria muito pequena, a largura, eu vou chamar de delta R, justamente, delta R, né? Se um pequeno acréscimo de uma pequena variação de R, tá? Muito pequeno, né? Ok? Pequeno, muito pequeno. Tá certo? Então, essa seria a largura, tá? Desse anel, tá? A grossura, né, desse anel. Então, eu tenho isso. Então, nessa porção, eu poderia aplicar o que estava pretendendo, que é essa fórmula que está aqui. Então, seria diferencial de carga dessa porção, seria, né, o sigma, que eu não sei, deve ser dado, né, por essa função aqui, multiplicado pela diferencial de área. Agora, preciso determinar o diferencial de área dessa porção aí. E você sabe que nessa situação, você poderia dizer, olha, para poder encontrar a área dessa porção que está aqui, o que eu vou fazer? Vou calcular o perímetro. E vou multiplicar por quem? Pela largura. Que esse aqui seria a largura do anel, né? Largura do anel. Ok? Então vamos fazer isso, né? Olha. E quanto seria o perímetro? Esse seria o tamanho da circunferência. Seria 2πr. Multiplicado por quem, né? Tá, esse seria simplesmente, vamos nos organizar aqui. Então, esse seria simplesmente a área da porção. Seria 2πr, tá? 2πr. Multiplicado por quem? Já tem o comprimento, né? Multiplicado por quem? Pela largura do anel. Então, dr. Então, já tenho o diferencial de área. Ok? Então, portanto, agora sim, seria a diferencial de carga, seria o sigma, né? Tá aí, ainda não vou deixar assim mesmo,
pelo diferencial de área, que seria 2πr dr. Tá certo? E continuo simplesmente, né, organizo, é costume colocar as constantes mais na frente, tá? Então, seria diferencial de carga e 2π na frente, sigma r dr. Ok? Então, já tenho uma fórmula que me permite calcular o diferencial de carga. Ok, aí você diz, mas eu não quero a carga simplesmente dessa porção. Eu quero, aqui está dizendo, determine a carga do objeto. E o que tem a ver isso? Então, é o seguinte, esse aqui simplesmente é a base. Ainda, vamos começar aqui então. Então, a carga do objeto, que eu vou representar pela letra K, tá? Então, perdão, carga do objeto, né? Seria isso total, né? Do objeto total, seria o quê? Se tem um diferencial e quero encontrar a carga Q, o que está aqui, o que eu faço? Integro. Somo né, essas porções desde dentro, onde valia R0, até a parte externa, onde valia até o Rz, né? Porque tudo isso está incluído dentro do disco, né? Então, faço isso. Integro, tá? A diferencial de carga, tá? Desde, aqui coloco em explícito, você não vai considerar que esse R seja, né, o valor da carga, não. Então, coloco desde R igual a 0 até R igual a R1, tá? Para poder incluir todo o disco, né? Porque começa, né, o R desde o centro e vai se abrindo, né? O anel, né? Se vai abrindo até o R1. Ok, então agora sim, eu posso substituir o que eu encontrei aqui, que era 2π, né? De delta Q, 2π sigma, tá? E sigma e AC eu posso substituir quem seria, né? Justamente, olha, nesse limite de R0 até R1, o que vale é essa função. Então, coloco sigma 0, seno 2πr dividido, tá? Pelo R1, depois que vem R dr, tá certo? Ok? E o R varia de 0 até R. Agora eu não preciso mais explicitar que R tem que ser R1, isso porque meu diferencial está em R, então justamente esse R já varia de 0 a R, tá? Aqui porque eu precisei, tá? É só questão matemática, pessoal, porque aqui quando eu coloquei, se eu colocar simplesmente isso, e 0 a R, muita gente pode pensar, então é a carga que vai ir de 0 a R. Mas é estranho, né? Mas como a carga, né? Carga tem unidade de Coulomb e R, nesse caso, tem unidade de metros ou centímetros, tá? Aí não pode ser. Então, para poder não ficar confuso, a gente diz, olha, aqui em R vai ser o R, o Rzinho, tá? A variável R que vai aparecer aqui, que vai de 0 até R. Mas aqui já fica evidente. Ok, então seria, tentem resolver essa integral, porque agora não está faltando mais nada, porque você já sabe sigma 0, quanto vale, e é constante, é dizer que a gente poderia ainda ajeitar um pouco isso aqui, seria então de 0 a R, aqui o que são constantes sai, né? Seria 2π sigma 0, e aqui temos o R a gente pode colocar aqui na frente, e seno 2πr sinho Rson dr, tá? Então a questão seria simplesmente integrar isso aqui, tá, pessoal? Façam esse trabalho de integrar, né? Vamos ver qual o resultado que vocês encontram. Outro exemplo em que a gente poderia aplicar, né, o que nós fizemos aqui nessa parte seria o seguinte exemplo, né? Imagina que a gente tem uma vara, né? Esse objeto que está aqui, né? Esse objeto alongado, né? E que tem comprimento L, tá? O comprimento dele é L. E
E vamos supor que a densidade de carga, aqui, nesse caso, lambda, densidade de carga linear, né? Se é constante, simplesmente ele é zero. É lambda zero, né? Tá? Constante. Para facilitar o cálculo, tá? Então, lambda é constante, tá? Tem um determinado valor, simplesmente considere lambda zero. E você quer calcular o campo produzido por essa vara em algum ponto, nesse ponto aqui, tá? Esse seria que vou chamar de eixo Y. Esse eixo é justamente um eixo de simetria, né? Dessa vara, esse que corta pela metade, tá? Esse aqui seria o ponto médio da vara, tá? Ok? Então, se for assim, eu posso desenhar um eixo X aqui, né? Está aqui, eixo X. Se aqui é o centro, então esse terá valor de L médios e de aqui para aqui terá L médios também. Portanto, esse ponto será L meios positivo e esse ponto será menos L meio porque está no lado esquerdo, ok? Então, o domínio, né, onde se encontra essa linha, né, essa linha finita, né, tá, carregada, seria de menos L meios e vai até L meios, tá, em X, claro, né, e em Y se encontra a uma altura zero, né. Ok, então nós queremos encontrar então o campo produzido por esse objeto nesse ponto P, tá? Onde esse ponto P pode estar a uma altura, tá? Vamos dizer Y, né? Que a gente vai chamar de Y, tá? Isso significa então que as coordenadas desse ponto seriam 0, porque ele não está deslocado nem à direita nem à esquerda, Y, tá? Então essas seriam as coordenadas. Ok? Então, como resolvemos? Será que calculamos simplesmente do centro e até esse ponto, né? Aplicamos a lei de Coulomb que a gente já sabia? Não, né? A resposta é não, porque o tamanho, você viu que esse objeto é grande e nem todos os pontos estão a uma distância y desse ponto. Olha, essa porção está mais afastada, essa porção mais próxima. Então, vai influenciar no resultado, ok? Então, para resolver esse problema, o que a gente faz é o seguinte, tá? A gente pega uma pequena porção, novamente, né, uma porção pequenininha dessa linha. O comprimento, né, dessa linha seria o seguinte, né? O comprimento seria, vou chamar de delta L, tá? Mas eu poderia, delta L seria o comprimento. Então, e a carga também, eu vou dizer que tem a carga delta Q, que ainda não sei, tá? E aí eu posso definir como eu tenho lambda, então usando essas informações já tenho uma relação entre delta Q e delta L, que seria, lembrando que lambda, né, na verdade, é isso, né? Então, passou a multiplicar, eu tenho isso, né? Que justamente vai ser usado aqui, essa relação, tá? Ok, então eu tenho essas informações. Agora, então, eu vou tentar calcular o campo produzido por essa pequena porção que está aqui, está marcado de azul, né? Quanto campo produz nesse ponto? Tá? E por que eu posso fazer isso? Porque para esse caso, como esse aqui é bem pequeno, é uma porção pequena, eu poderia usar as fórmulas que já sei, que foi apresentada, né? Para objetos pontuais. Então, o campo produzido por esse elemento, né, ou por essa porção pequena, deve estar ao longo dessa linha, tá? Ao longo dessa linha pontilhada, né, tracejada verde. E então, vamos supor simplesmente que essa carga seja positiva, tá?
Então, se for assim, nesse ponto o campo será dessa forma. Então, esse campo não vou chamar de E, porque E seria total, né? E simplesmente esse campo seria devido a essa porção. E essa porção é um diferencial, tem uma carga diferencial de Q. Então, também eu vou chamar o campo produzido por ela como diferencial de E. Esse é um campo pequeno também, tá? Então, agora seria, né, determinar, então, esse campo. Então, se lembrando, né, nós sabemos que esse campo seria da seguinte forma, né? A gente ainda tem que, seria um vetor esse aqui, né? Então, coloco DE, vetor. Era a constante de Coulomb. Era a carga, nesse caso da fonte, seria então dQ, tá? Depois seria o R do ponto, onde a gente quer calcular, seria o R do P, menos R da fonte, dividido, tá? Pelo módulo desse vetor, né? Era isso a fórmula. Ok? Então, era isso. Ok, então vou determinar os vetores, né? O vetor de posição. Como já tenho, né, as coordenadas, fica fácil. O RP seria simplesmente as coordenadas que estão aparecendo aí, 0y. O que mais? O RF seria da fonte, desse a coordenada desse aqui. Ok? Então, as coordenadas desse aí seria simplesmente, né, olha, vamos lá. Vamos identificar as coordenadas desse aí. Seria em x, está em que posição? Em uma posição x é determinada ainda. Simplesmente, vamos dizer então que de aqui até aqui seja x. Tá? Vamos supor uma variável, né? Ainda indeterminada, né? Ok? X. E em y está em 0. Então, pronto. Então, o vetor de posição será x, 0. Então, já tenho. Tá? Continuamos. Então, nós precisamos a diferença, né? RP menos RF. Tá certo? Então, seria esse menos esse. Então, vai ficar 0 menos x, y menos 0, y. Ok? Nós temos isso, então, né? Continuamos. Agora, precisamos tirar o módulo. Então, o módulo seria, né? RP menos RF. Raiz quadrada, né? Menos x ao quadrado, que acaba transformando simplesmente em x quadrado. Vocês podem conferir isso, a gente já fez várias vezes isso. Tá? Pronto, esse seria o módulo, né? Lembrando, né? Aqui eu estou esquecendo, é a cubo, né? Aqui o expoente. Então, com isso, a diferencial do E ficaria da seguinte forma, né? A constante de Coulomb, diferencial de carga, já tenho essa diferença de vetores, que seria menos x, vírgula y, dividido pelo módulo ao cubo, né? Que seria, então, raiz, tudo isso ao cubo. Tá? Então, já tenho uma expressão, já sei qual seria o campo produzido por essa carga nesse ponto aqui. Tá? Já está aqui. Ok, então, ainda, eu posso colocar em função dos seus... das suas coordenadas, como já nós fizemos anteriormente. Olha, então, para isso, essa parte escalar, eu vou precisar multiplicar a cada componente, né? Aqui e aqui. Então, sendo assim, a gente vai obter a seguinte fórmula, né? A constante de que, aqui seria x, olha, eu coloquei o menos aqui na frente, devido a esse menos, dividido ok, ao cubo, né? Antes de esquecer. Depois, no outro lado, ficaria constante também. E aqui nesse lado fica y, né? Dividido por, novamente, essa raiz. Ok? Então, já nós temos esse resultado.
O que seria então esse resultado? Esse aqui seria a componente x. Componente x. E esse aqui seria a componente y. Tá? Componente y. Eu não preciso simplesmente o campo produzido por essa porção pequena. Eu quero o campo produzido por toda essa linha finita aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Como eu sei que essa porção pequena produz isso, eu vou integrar isso daqui. Tá? Eu posso integrar, então, essa daqui. Tá? É dizer, para encontrar o E total, seria a integral dessa pequena, simplesmente dE. Ok? Que significa, então, mas esse aqui diferencial é um vetor. Então, você vai ter que integrar cada componente por separado. Tá? Ou melhor, também você pode fazer o seguinte, olha. Para encontrar a componente x do vetor, né, do campo gerado, né, por essa linha, você vai integrar simplesmente a diferencial da componente x do campo. Tá? E, da mesma forma, a componente, para encontrar a componente y, você vai integrar a diferencial da componente y. E quem seriam esses aqui? Aí você ia trabalhar só com escalar, tá? É uma outra saída, tá? E quem seriam essa? Esse seria justamente o diferencial da componente x. E essa aqui, essa expressão seria a diferencial da componente y. Então, você vai precisar integrar isso para encontrar a componente x do campo e a total, devido a toda a linha. Aí teria o problema resolvido. E você teria que integrar isso em relação a y, ou perdão, integrar esse daqui, tá? Para poder encontrar a componente y do campo total, tá? Então já temos as dois, tá? Os dois, e o problema está resolvido, né? Então esse é o caminho. Ou você integrar vetorialmente, eu acho que talvez você não se sinta tão confortável de trabalhar com vetores, integrando, né, vetores. Então, vocês trabalham dessa forma, por separado. Vou integrar isso, né, para encontrar a componente x, e vou integrar isso daqui para encontrar a componente y. E depois, uma vez que você encontrou isso, então o campo será, né, simplesmente a componente x, vírgula, componente y. Só isso. Pronto, né, o vetor. Esse resultado você junta dessa forma. Tá? Então, essa seria uma saída. Ok, então continuamos. Tá? Já estamos quase no finalzinho. Tá? Ok, então vamos imaginar que eu quero integrar isso. Então, vou reescrever, né? Aqui seria menos que constante de Coulomb, né? De que x e raiz dessa expressão ao cubo, né? Vamos dizer que estou querendo já resolver esse problema, né? Encontrar o x, tá? Eu vou deixar ainda para depois isso, essa parte, tá? Do E da componente y, tá? Só vamos trabalhar por enquanto com isso. Continuamos. Então, nesse caso, você nota, olha, eu vou integrar, aqui aparece x e aparece y. E em relação a que vou integrar? Em relação a que? Mas o que? O que seria isso? Tá? Então, olha, porque aqui as variáveis, quem seriam? Podia ser o x ou podia ser y. Claro, y não, porque o ponto não se move. O ponto onde quero calcular o campo, esse não se move, então y seria constante. Quem se moveria seria o x, porque, olha, para poder considerar toda a linha finita, o x deveria começar em menos L meios e deveria ir até L meios, para poder varrer tudo a linha, tá? Que está aqui. Então, o x seria variável, mas aqui não está aparecendo dx. Porém, você lembra dessa fórmula aqui. Você lembra disso, né? Que diz que dq é igual a lambda dl. Mas aqui coloquei dl, né? Mas poderia ter colocado dx. É a mesma coisa. Tá certo? Porque seria um pequeno comprimento. Seria como se fosse um pequeno acréscimo do x. Ok? Então,
em vez de ser assim, aqui já coloco dx. Tá? Então, se for assim, diferencial de Q fica lambda dx. Okay? Então, eu tenho uma fórmula que me permite relacionar a diferencial de carga com o diferencial de comprimento. E essa fórmula que eu vou usar aqui embaixo. Tá? Sem isso não vai dar para poder resolver. Tá? Ok, continuamos então. Então seria, né, integral. Já posso tirar essa constante se quiser para fora, né? Então seria menos constante de Coulomb. Integral de que, agora de que seria lambda dx, x. Só que esse aqui, dessa forma fica meio confusa, né? Melhor colocar o x na frente aqui, x. E depois colocamos dx no final, né? Ok, então depois reescrevemos simplesmente o denominador, tá? Ao cubo, tá? Ok? E novamente, lambda como é constante, não falamos, olha, é lambda zero. Então, como é constante, ele sai também aqui, né? Então, aqui ficaria lambda zero. E aqui apagamos. E ficaria simplesmente x, tá? X. Ok, então a integração será em relação a x. E o y será tratado como constante aqui, não tenha medo, é constante. Tá? Porque o y é a altura do ponto. E essa altura não, é fixo, né? Não vai mudar, tá? Tem que permanecer a mesma. Ok, e x, onde devo integrar? Você lembra? Para varrer todo, né, a linha, o x deveria ir de menos L meios, tá? Menos L meios, até onde? Até L meios, né? Vai começar assim, né? Vai somando, né? Somando essas cargas, né? Influência dessas cargas até L meios. Ok? Então seria isso, tá? Aqui já seria um problema matemático de integração, né? Você pode ver com suas regras de integração, talvez já está tabelada, né? Ou você pode usar a regra de substituição trigonométrica. Esse é o método que resolve, né, essa integral trigonométrica. Eu acho que... vamos ver se é isso mesmo. Ok. Eu acho que nem precisa fazer isso, pessoal, aqui. Tá? Existe uma propriedade de função ímpar aqui. Porque esse que está aqui dentro, analise que é uma função ímpar. E o resultado disso, quando você integra uma função ímpar, tá? Desde menos alguma coisa, mas mais ele mesmo, tá? Vocês podem verificar. Eu acho que a próxima aula posso explicar mais sobre isso, tá? Esse aqui vai dar zero. Você pode conferir também, pode fazer, tá usando algum método e vai verificar que vai dar zero, vai se anular, tá? Agora, a outra parte, porém, não vai se anular. A componente y, então como seria, né? Então você já demonstrou que a componente x se anula, tá? Próxima aula eu posso falar um pouco mais sobre isso, se for necessário, tá? Então a componente y, como seria integral, né? Novamente seria dessa parte, também sai a constante, tá? Constante sai, a integral. Então dq também será, né? Já nos falamos, dq é simplesmente lambda, né, multiplicado por dx, tá? É isso aqui. Então, substituímos aí, então lambda, então seria lambda zero, e lambda zero é constante, sai. Então vai sobrar dentro de que, ou perdão, dx, que vai ficar dxy, né? Então, mas eu posso colocar y dx, melhor. Continuo. O y também será constante, né? Você lembra? Então vai ficar lambda zero vezes y, e y também sai daí. Então ficaria simplesmente isso. E aqui denominador fica isso. Pronto, então seria essa integral. E novamente a integral começa em L meios a L meios, tá?
Ok, então isso aqui é que você poderia resolver usando o método de substituição trigonométrica, tá? Essa integral aqui, tá? Resolva por separado isso aqui, né? Substituição trigonométrica, tá? Aqui um problema já matemático. Tá? Ou verifique alguma forma de integral. Tem aplicativo que calcula a integral e explica para você como, é o passo por passo, né? Ok? E você pode resolver. Tá bom, pessoal? Então fica como exercício isso, determinar esses integrais, né? Simplificar isso, mostrar que vai dar zero, mostrar que isso aqui não vai dar zero, tá? E você verifica também que esse aqui é uma função par, e quando a função é par em relação a x, poder verificar isso. Eu também ensinei em cálculo 1, né, como demonstrar que uma função é par ou ímpar, né? Você lembra aqui? Essa é uma função par. E aí tem uma simplificação que pode ajudar também, tá? Mas no final da conta, sempre você vai ter que resolver esse tipo de integral fazendo isso, usando esse método. Tá, pessoal? Aí vamos finalizando então, né?